Pessoal, então olha só, quando o nosso paninho estava indo para frente, é muito comum a gente perguntar para os alunos, né, quais eram as forças que atuavam no paninho. Faça o diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. A maioria lembra do peso e da normal. O paninho estava sendo atraído pela terra, então tem a força-peso, mas ele não estava descendo à medida que ele encostou no chão, portanto tinha uma força de mesmo módulo empurrando ele para cima. É a força que o chão fazia nele. Só que o leigo acha que para que o paninho estivesse indo para lá, deveria ter alguma força atuando nele para lá, mas não tinha. Pelo contrário, tinha uma força atuando no paninho no sentido oposto do movimento, tanto que ele desacelerou e parou. Portanto, tem uma força de atrito atuando no sentido oposto do movimento e não tem força para frente. A maioria dos alunos, na hora que vai para fazer o diagrama de corpo livre, no paninho, depois que ele já saiu da minha mão, hein? É na hora que ele está indo para lá, ó. Eu queria que tu fizesse as forças no paninho na hora que ele estava se deslocando para frente no chão. E aquilo ali é uma coisa que atrapalha muito os alunos. Né? É comum, às vezes, até o cara que é da área se distrair e colocar uma força para frente. Certo? Isso é muito perigoso, meus amigos. Observem que nessa situação, embora o paninho estivesse indo para frente, a força resultante é para trás, é oposta à velocidade. Por isso mesmo que a velocidade foi diminuindo e ele parou. Certo? Cuidado com isso. Por que a galera pergunta, né? Professor, por que o paninho vai para frente? Ele vai para frente por inércia. Esses dias ela me perguntou, né? Mas o que faz ele ir para frente? O aluno me perguntava. Eu falei, cara, tu podes entender que Deus criou o universo de uma certa forma tal que existe uma lei, uma regra natural que faz com que os objetos que estejam em movimento tendam a continuar em movimento. Mas o aluno ele insistia assim, mas o que é que faz isso acontecer? E eu tive que falar a verdade para ele, a gente ainda não sabe. A física moderna ainda não sabe o que dá gravidade, o que dá inércia para os objetos. Da mesma forma a gravidade, eu sei que os objetos se atraem, sem calcular essa atração, mas nós não sabemos como é que um átomo reconhece o outro e se atrai. A gente sabe calcular, mas não sabe ainda exatamente o porquê que essas coisas existem, algumas delas. A inércia, ela existe, ela é mensurável, ela é perceptível. Só que o que dá inércia para os objetos? Pois agora. Muito bem. Terceira lei de Newton. O senhor não seria a segunda? Não, terceira. Terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação. De mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Ação e reação jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes, em corpos distintos. A força de ação e a força de reação têm sempre a mesma natureza. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Ação e reação. Para toda força, que pode chamar de ação, existe outra força de mesmo módulo, que é o valor, mesma direção, que é a linha imaginária onde essa força atua, e sentido oposto. Observações jamais se anulam, pois atuam em corpos distintos. E ainda tem a mesma natureza. O que significa isso? Tem a mesma natureza. Que se a ação é gravitacional, a reação tem que ser gravitacional. Se a ação é atrito, a reação é uma força de atrito. Faltou o princípio da toda dinâmica, segunda lei de Newton, física, meu amor, que nós vamos começar na próxima, e ainda toda a parte de dinâmica impulsiva e energias ainda falta revisar.
Olha a quantidade de coisa que nós temos que lembrar, né? Show de bola, galerinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Façam exercícios sobre essa revisão, para na semana que vem eu poder fazer algum exercíciozinho de correção e a gente poder avançar na matéria nova. Hoje eu ainda quero continuar na nossa revisão. Valeu!